Nosso vídeo de hoje é sobre um jogo importante com um legado ainda mais importante que influenciou vários jogos e inclusive o seu iPhone. Fala pessoal, eu sou o Gilão e junto com o Fábio somos o Games que Pariu, o canal que fala de games e da história dos games. E hoje, para variar, uma história muito interessante desse joguinho aqui, muito conhecido, né, de quebrar os bloquinhos aí, que é o Breakout. O Breakout foi lançado pela Atari em 76, em maio de 76. E o legal, né, que ele foi lançado nos arcades, né? Apesar do mundo dos videogames e arcades andarem paralelo, eles têm vida própria, né? Quase tudo, né? Tudo, na verdade, sai primeiro no arcade, depois nos games. Depois do ano 2000, os games começaram a dominar o mercado, mudou um pouquinho essa regra. Mas até os anos 2000, tudo primeiro era nos arcades, né? Muito mais bonito e tal, e depois os games tentavam imitar os arcades. Então, a Atari estava, né, nos anos 70 bombando, lançou lá o Pong no começo dos anos 70, estava já um pouquinho no ostracismo e tal, e claro, né, o Nolan Bushnell, junto com o Steve Bristol, que trabalhava na Atari, fizeram um jogo chamado, um jogo de tanque, chama Tanque, foi um jogo de tanque, puxou o nome, um jogo de tanque de guerra que chama Tanque, foi lançado em 74, claro, primeiro nos arcades, depois saiu para os consoles também, para tentar, né, tirar um pouquinho essa imagem só do Pong. Então, o jogo fez sucesso e tal, mas aí, 2 anos depois, estavam com uma ideia nova, querendo fazer um projeto novo. E aí, o Steve Bristol, junto com o Nolan Bushnell, tiveram a ideia de fazer um joguinho, de quebrar blocos e tal. Tiveram só a ideia, mas não conseguiam fazer o jogo. E nessa época, Steve Jobs trabalhava para a Atari. Inclusive, Steve Jobs deu uma entrevista uma vez que o único patrão que ele teve, né, foi o Nolan Bushnell. Então, o Steve Jobs da Apple trabalhou na Atari. Ele era um cara meio problemático na época já e trabalhava à noite. E aí, o Nolan, junto com o Bristol, pediram para ele fazer um jogo, né, para quebrar uns bloquinhos, tal, nesse formato. Deram o formato para ele e deram 4 dias para ele fazer o jogo. Aí ele aceitou o desafio e na época o Steve Jobs já era parceiro do Wozniak, né? O Steve, então tudo Steve aí, né? Steve é igual o João, né, Fábio, lá nos Estados Unidos. Quase isso. Então teve o Steve Jobs, o Wozniak, o Bristol. Então o Jobs, junto com o Wozniak, já era um parceiro. O Wozniak trabalhava na HP, mas era amigo do Jobs, né? Topou e fez esse jogo em 4 noites, tá? Então, como o Jobs trabalhava à noite, ele saía da HP, ia à noite lá programar e conseguiu fazer esse jogo em 4 noites. E a história é bem legal aí, que é o seguinte: quando o Bushnell pediu, encomendou esse jogo, ele ofereceu para o Steve Jobs, ó, eu te dou $700 para você fazer o jogo. Aí o Jobs foi lá e falou para o Wozniak isso. Só que tinha um detalhe: os jogos da Atari, eles tinham, as placas tinham em média 90 a 100 chips, né? E o Nolan falou para o Jobs: se você conseguir baixar o número de chips, a cada chip que você baixar, você ganha $100, tá? Vamos basear em 100 chips. A cada chip que você baixar, fizer a menos aí, você vai ganhar $100. Então, missão dada, foi lá. O Steve Jobs passou pro Wozniak. Ele fez isso na Apple a vida inteira, eu acho, hein, Fabião? Ele tinha as ideias, mas quem fazia o projeto... A execução, o técnico mesmo era o Wozniak. A mão na massa era o Woz, né? Então ele pegou em 4 noites, ele fez, inclusive é conhecido como o 4 Days, né, o Wonder, a maravilha dos 4 dias. Em 4 dias, né, ou noites, ele fez o jogo e usou, segundo a lenda, 42 chips. E a história aí, interessante, é o seguinte: o Jobs passou para ele metade dos $700, mas como ele fez com 50 chips a menos, ele recebeu $5.000 de bônus. E esses $5.000 ele não passou para o Wozniak. Então tem uma história. Depois eles montaram a Apple e tal. Segundo o Wozniak, ele perdoou, ele disse que ele faria de graça. Ele só ficou bravo que ele não foi 100% honesto. Então, o projeto já pronto, né? Eles fizeram o jogo aí por meio de 75, antes de sair. 1 ano depois, a Atari lançou a versão final do arcade, né? Fez muito sucesso. E o curioso é que o jogo era preto e branco, como muitos jogos da época. Então eles tinham, na tela, né, do arcade, tinha um plástico, né? Um plástico colorido, né? Como vários, né, na época, né? O Space Invaders era assim, o Vectrex. Então, como é que era isso? Era branco, né? Preto e branco, então o bloquinho lá era branco e a tela tinha as cores. Então quando o bloquinho passa atrás da tela aqui, ó, do celofane aqui, né, ó, ele muda de cor. Então esse é o princípio do colorido dos jogos aí nos anos 70,
O Space Invaders também era assim. Então, o original, essas cores aqui, era um plástico, né? Um acetato, como é que chama isso aqui? Um overlay. Então, quando a bolinha passa aqui no vermelho, ela fica vermelha também. Então aqui era um plástico vermelho. No caso do original, ele tinha 8 barras, né? Então é bem curioso. O jogo original era em preto e branco. Para dar esse sistema de cor aqui, usavam um plástico para dar esse efeito. Não sei se vocês sabiam disso, comentem depois aí. E aí o jogo lançado, ele fez muito sucesso. Ele foi lançado no Japão, né? A Namco distribuiu no Japão também. E depois fizeram vários Pongs, como esse aqui, inclusive, né? Um Pong foi lançado um ano depois. E em 78 lançaram, inclusive, o Breakout para Atari. Então foi um jogo que fez muito sucesso. Mas sucesso mesmo ele deixou, né, como herança. Nesse formato aqui, de mexer para um lado para o outro, ele influenciou o Space Invaders, que foi o jogo que mais vendeu no mundo em 78. E, inclusive, eu citei, né, o Jobs e o Wozniak fundaram a Apple no mesmo ano. Não sei se vocês sabem, mas a Apple foi fundada dia 1º de abril de 76. Ela foi fundada. Então, eles fundaram a Apple e o Wozniak disse que esse projeto, né, a partir desse projeto, ele baseou aí o Apple II, né, e a partir das cores também, isso não está escrito em lugar nenhum, mas eu creio que a partir das cores aqui do Breakout fizeram a maçã da Apple, que nos anos 70 ela usava essa coloração aqui. Então, vocês veem aí a herança que isso aqui deixou, né? Ele influenciou Space Invaders, vários jogos depois, e inclusive o primeiro computador da Apple, que hoje em dia virou o iPhone. Então até o seu iPhone foi influenciado por esse joguinho aqui. Aqui é de 78, né? E tem alguns emuladores que ele emula o efeito da bola na época. Por quê? Como é plástico, quando a bola passa na área amarela, ela fica amarela. Aqui ela fica, eu não percebi. Não, acho que não. Porque como ele era um plástico, né? Então quando ela passava ali na parte amarela ou parte verde, ela ficava na cor do lugar ali. Vamos ver se vai pra cima agora. Ah, eu tô ruim, hein? Tem que acertar pra fazer isso, né? Agora vai pegar no verde lá, vai passar pelo amarelo. Não passei ainda. Tá difícil de chegar no Vou pegar verde. no verde, pô. Falta só uma bola, é isso? Só tem mais uma. A última chance. Aqui ele tem 6 fileiras, né? Duas. Nossa, que coisa feia. Duas amarelas, 2 verdes, 2 vermelhas. No arcade, ele tinha 8 fileiras, né? Eu fui mal pra caramba. Então nos emuladores, quando a bolinha passa aqui na parte amarela, ela fica amarela, porque era um plástico que tinha na tela, né? Como eu mostrei aqui, né? Então ele usava esse princípio. Então esse aqui é o Breakout. Ele foi lançado, que eu falei, em 76, né? Depois, em 78, lançaram o Super Breakout. Claro, primeiro no fliperama, e depois também teve no videogame e em vários consoles. E esse jogo, ele deu origem, que é quase igual, né? Ao Arkanoid, se eu não me engano, foi em 86. 86. Lançado pela Taito. O Arkanoid já tem a sua barrazinha aqui, ela já... Quer ver? Vamos lá. A sua barrazinha, você pode pegar tiro, aumenta a bolinha para 2, 3 bolinhas, tem inimigo e tal, mas o princípio do jogo é o mesmo. Então, teve lá o Breakout, o Super Breakout, e depois ele virou Arkanoid. Isso nos arcades, né? E depois saíram aí em diversos sistemas. Inclusive, como eu falei, né? Tem esse Pong aqui da Atari. E no Japão, ele chamava Block Kusushi. Também era baseado aqui nesse jogo. Só que no Japão, eles herdaram o logo da Nintendo. Mas é um assunto para outro vídeo, né, Fabião? Tem um parecido Exatamente. com esse, lançado lá, só que ali surgiu o logo da Nintendo. Você vê como é que um jogo, né? Um jogo até que simples, né? Ele teve aí uma herança absurda. E tem algumas curiosidades, né? Uma delas é que tem um easter egg aqui que o Wozniak deixou. Se você apertar uma sequência aqui, ele fica jogando sozinho, tá? Vamos tentar mostrar depois. No iPad tem um jeito que é da Apple, né? Inclusive, no Apple tem o Breakout. Quando a gente fizer um vídeo do Apple, eu vou tentar achar esse jogo. Eles lançaram o Breakout no Apple também, que foi, né, o Wozniak fez, lançou no Apple. Então no iPad tem um jeito também que você segura o iPad apertado lá, você consegue botar ele e jogar Breakout. E no Google, vamos tentar mostrar depois no PC, no Google tem também uma função que você joga Breakout no Google, que é muito interessante, é um jogo aí muito famoso, né, como eu falei, que teve aí uma influência absurda. E o Steve Bristol, que era o parceiro do Nolan Bushnell, né, ele participou, como eu falei, do jogo Tank, que é um jogo que usa 2 alavancas para jogar como se fosse um tanque de guerra mesmo, né? Ele participou do Atari também, essa época a Atari estava já nas mãos da Warner para ter dinheiro para fabricar o Atari. Fizemos um vídeo do Atari recentemente, inclusive, quem não viu, dá uma olhadinha lá. E o Steve Bristol tem uma história, ele foi muito importante, porém tem uma história muito
Curiosa, no começo dos anos 80, a Nintendo queria produzir videogame e chamou a Atari para publicar o videogame dela. E quem não quis fazer a parceria com a Nintendo foi o Steve Bristol. Então, ele até falava que graças a ele, você não jogou Mario no Atari. A Atari queria que, a Nintendo, né, queria que a Atari publicasse o videogame dela, depois ela fez por conta própria. E o resto é história. E o Bristol saiu da Atari em 84 e faleceu recentemente. Em 2015 ou 16, 2015. 2015 ele faleceu. Mas foi muito importante, participou de vários projetos, inclusive do Atari 2600, né? O videogame mais importante da história. E no Google aqui, ó, é só colocar Breakout, ou no celular, ou no computador, já aparece de cara aqui, ó. O quebra-blocos, e é legal jogar aqui no celular. Você dá o toque aqui, não? Ó, tem um efeito todo... E é mais fácil, né? Bem atualizado com os dias de hoje. É um joguinho grátis que não precisa nem baixar. É. E aqui ele vai dar já, acho que alguns ele fala, tem uma bolinha extra. Então é só colocar aí Breakout no Google, você pode jogar aí o clássico que deu origem a muita coisa. Como eu citei, né, o Breakout foi lançado em 76 e ele fez muito sucesso nesse ano e por mais 2 anos. Foi entre os 4 melhores jogos aí, os mais vendidos, né? Em ficha, nos arcades, etc. E depois do arcade, logo quase que junto com o arcade, lançaram uma versão chamada Coquetel, que é uma versão de mesa, para jogar sentado. Inclusive o tanque que o Bristol fez lá em 74 também tem uma versão Coquetel que é raríssima, vi uma foto só. Mas o Breakout, a versão Coquetel, também fez muito sucesso, onde você tem uma mesa, né, e jogaria sentado. Então muito legal, e como eu falei, né, depois saiu o Super Breakout e deu origem daí ao Arkanoid. A gente acho que mostrou no nosso vídeo, se eu não me engano, do Famicom, né? O Famicom tem até essa entrada na frente aqui, né, que tem os controles fixos, né? Falamos no nosso vídeo, quem não viu, confere aí o vídeo do Famicom. E tem essa entrada aqui para pistola ou alguns itens, né? Alguns acessórios extras aí, ó. Então deixa eu tentar levantar ele aqui, ó. Então esse daqui, ó, é bem legal, esse Arkanoid é o 2, né? E vem com um controle, né, próprio para tipo um pedal, né? Aí você percebe que o seu bastão, né? Ele já tem aqui, ele segura a bolinha, ele pega tiro, etc. E é bem curioso, você quer o Arkanoid 2 da Taito, que eu gosto muito. Quando você começa o jogo, ele começa no chefão, né? Que o final do Arkanoid 1 é um chefe, né? Tem a cabeça ali, né? Meio futurista, bem característica, né? Dos anos 80 aí, né? Então, Parece aqui, aquelas estátuas da Ilha de Páscoa lá, né? isso. E aqui, ó, essas bolinhas te atingem, tá? Então você tem que pegar a sua bolinha aqui, sem ser atingido pelas bolinhas do inimigo. E aí, você matando o inimigo, você começa de verdade o Arkanoid 2. Então você vê como o Breakout ele evoluiu, né? Como eu falei, além de ser influência por Space Invaders, né, que fez um sucesso absurdo, né, por Super Breakout, aí tem o Arkanoid, né? E vários joguinhos. É difícil pra caramba, eu tô aqui para mostrar o item, né? Não habilidade, sorte, né? Então aqui é uma amostra aí, né? De um dos itens que o Breakout influenciou e como eu falei, né? Influenciou depois na Apple, né? Nas ideias da Apple, pois Steve Wozniak aqui depois o Apple II, inclusive, como eu falei, né? Até influenciou no seu iPhone aí. Tem uma fase bem legal, ó. Não sei se você pegar aí, Fabião. Ó. Tem uma fase que é Taito aqui, ó. Uma das fases você tem que quebrar os blocos da Taito. É muito interessante esse Arkanoid, né? Que é uma sequência natural do Breakout. Tem que passar no meio dos negócios aqui. Bom, tentar jogar... Ah, lá! Ah, é rapidinho. Ó, vem pro lado, ó. Ah, eu acho que ele é mais curto, assim, pra poder só dar um... Olha lá. E aí começa... É igual o Castlevania, né? É O só do pra dar PC. historinha, é. Aí dá a historinha. Aí que você vai... É, até que é fácil. O Castlevania seria legal se aí também tivesse, né? You don't belong this... Olha lá. Aquela dublagem maravilhosa. Ah, agora começa. E aqui tem... Olha lá. Olha lá. A musiquinha clássica. Tem no MSX, cara. Aí não foi do MSX, tem versão também. Pô, joguei muito no MSX. Tomara que dê tiro pra mim logo. Olha os bichinhos lá em cima. Que vai escapar depois. Por que você morreu? Eu não entendi.
Eu fui Caiu? conversar com você e morri. Mas caiu alguma coisa em você? Não, eu passei do lado do bastão, não peguei ele. Ah, a bolinha passou. Passou. Também não percebi. Passou então. Então não foi só eu que não percebi. É isso, pessoal. Mais uma história muito interessante, como eu falei, né? Olha que diferente o jogo. Além de ser um jogo bem legal, ele deixou uma herança aí muito pesada, né? Para vários itens aí históricos que todo mundo usa hoje em dia. Então, comenta aí se você conhecia o Breakout e o que você achou da história, né? E se acha que o símbolo da Apple é baseado no Breakout, né? Eu acho que as cores ali tem um pouquinho, né, do Breakout, não sei não. Eu acho que tem. Mas enfim, comentem aí, né? Espero que curtam. Então se inscrevam aí, indiquem o canal e até o próximo Games que Pariu. Valeu!